Olá, pessoal! Estamos dando sequência à nossa playlist sobre o LibreOffice Calc. É com ele que nós produzimos planilhas, ok? Bem, hoje a gente vai mostrar como você pode salvar a planilha que você criou, tá bem? Primeiro, vamos abrir o Calc, né? Tecla Windows. Iniciar janela. Pesquisar janela. Caixa de pesquisa edição em branco. Muito bem, vou digitar as iniciais de Calc. CAL. C. Calculadora. Calculador. Calculadora. Aplicativo. Aí, apareceu a calculadora. Vou descer com a seta. Localizar resultado. Nível 1 LibreOffice Calc. Ok, agora apareceu. Vou dar Enter. Alguns segundinhos para abrir. Sem título 1 Planilhas do LibreOffice. Muito bem, ó. Insert T. Sem título 1 LibreOffice Calc. Ok? Seta para baixo. A2. Agora, digamos que eu já preenchi a planilha e eu quero salvar. Bem, existe uma combinação de teclas aqui muito importante, que é o Ctrl S. S de salvar. Como é um documento novo, ao pressionar Ctrl S, ele não sabe o nome do documento, não sabe onde você quer salvar, nem o formato. Ele tem sugestões, mas não sabe se você vai acolher. Vamos pressionar Ctrl S para salvar. Ctrl S. Salvar como diálogo. Nome, caixa de combinação recolhido. Edição Alt mais N selecionado sem título 1.olds. Veja que ele fala sem título e a extensão é .ods, é a extensão própria dele. Vamos colocar um título aqui, tá bom? Vou colocar Calc. Caps Lock ativado. C-K-A-L-C, Calc, T-E-S-T-E, teste, espaço. Calc teste 1, 1. ok? Agora vamos lá. Se eu der Enter aqui, ele vai salvar no formato próprio dele e na pasta que ele tem por padrão. Ok? Vamos saber qual é? Vou pressionar Shift Tab até árvore. Modo de exibição. .tm, árvore. Nível 2 documentos recolhidos. Documentos. Ele que escolheu como padrão documentos, tá? Então, se você não alterar nada, vai ser em documentos. Se você quiser alterar, aqui você iria com a setinha para cima e para baixo, até encontrar a pasta que você deseja, ou disco, pendrive, enfim, e daria Enter, tá bom? Agora, vamos dar Tab até voltar no nome. Modo de exibição de nome botão de divisão recolhido. Nome, caixa de combinação recolhido. Edição Alt mais N selecionado Calc teste 1. Muito bem. Aqui é o nome, mais um Tab. Tipo, caixa de combinação planilha OGF, asterisco.olds, recolhido Alt mais T. Esse é o formato. Já vou adiantar que aqui existe uma lista enorme de formatos. Quer ver? Vou descer com a seta. Ó. Expandido. Tipo, lista. Modelo de planilha OGF, planilha OGF, planilha Unified Office, Excel 200736. Aqui, por exemplo, você já vê que pode salvar no formato do Excel, não é? E outros mais que você vai encontrar por aqui abaixo. Vou voltar até o formato dele. Planilha Unified Office. Subindo com a seta. Planilha OGF, modelo de planilha planilha OGF. Muito bem. Então, uma vez que a gente já viu a questão de onde será salvo, o nome, já tínhamos digitado ali, né? E também o formato, vou dar Tab até salvar. Salvar como salvar com senha, criptografar com barra de ferramenta, salvar botão Alt mais. Salvar botão. Você viu que a gente passou por ali na opção salvar com senha? Muito interessante, né? Vou dar Enter. Diálogo, file, barra. Vamos lá, Insert T. Calc teste 1.olds LibreOffice. Está aí, ó. Então, agora não é mais sem título. Ó. Vou repetir, Insert T. Calc teste 1.olds LibreOffice. Tranquilo? Então, vamos lá. Alt F4. J9. Eu vou abrir novamente, ó, tecla Windows. Iniciar janela. Pesquisar janela. Caixa de pesquisa edição em. Vou pressionar as letras aqui, né? Digitar CAL. C. Calculadora. Aí, calculadora. Com o tempo, ele vai aceitar e vai me dar como primeira opção LibreOffice Calc. Vou descer com a seta até ele. Localizar. Nível 1 LibreOffice Calc. Vamos lá, Enter para abrir. Alguns segundinhos. Pelo Sem menos título aqui 1 planilhas do LibreOffice. demora um pouquinho, né? Insert T. Sem título 1 LibreOffice. Agora eu quero salvar novamente e esqueci o atalho. Então, vamos lá. Vamos para a barra de menu. Pressiono o Alt, a primeira esquerda da barra de espaço. Arquivo submenu.
vou descer com a seta até a opção salvar. Novo abrir, abrir arquivo, documento, fechar, assistente, modelos, recarregar, versões, salvar Ctrl+SS. Salvar, ele até fala ali o Ctrl+S. Enter. Sem título 1 planilhas. Salvar como diálogo. Nome, caixa de combinação recolhido. Edição Alt+N selecionado sem título 1.old. Muito bem, vou colocar aqui um nome, Calc. Caps Lock ativado. C-A-L, Calc, espaço. Teste 2. T-E-S-T-E, teste 2. Tá bom? E nesse caso aqui, eu poderia dar Enter aqui mesmo, mas posso também dar Tab até salvar. Tipo, extensão, salvar com senha, cripto, barra de, salvar botão Alt+, Salvar, botão Enter. file, //c, /users, Isso que ele está falando aqui, você ignora. Insert T. Calc teste 2.old. Aí, está salvo. Ok? Então, vamos lá. Alt F4. J. Há ainda uma terceira forma. Vamos ver qual é. Ó. Tecla Windows. Iniciar janela. Pesquisar janela. Caixa de pesquisa edição em branco. Vamos lá. Vamos digitar Calc. A, C, calculadora. Descer com a seta até LibreOffice Calc. Localizar. LibreOffice Calc. Vou dar Enter. Aguardar uns segundinhos. Sem título 1 planilhas do Abriu. Insert T. Sem título 1 LibreOffice. Aí eu preencheria minha planilha. Agora eu vou salvar pela barra de ferramentas. Como que eu chego lá? Vou pressionar a tecla F6. Arquivo submenu. Cheguei na barra de menu. Mais uma vez a tecla F6, aquela de função lá em cima, F6. Padrão barra de ferramentas. Ó, barra de ferramentas padrão. Vou dar seta para a direita até Abrir botão. Salvar botão de menu. salvar botão. Dou Enter. Aí eu aguardo. Salvar como diálogo. Mesmo Nome, esquema. Caixa de combinação recolhido. Edição Alt+N selecionado sem título. Muito bem. Vou escrever agora Calc Teste 3, tá bom? K-A-L-C, Calc, T-E-S-T-E, teste 3. Tá bom? E vou dar Enter. Padrão barra de Vamos ver aqui, ó, Insert T. Calc teste 3.olds LibreOffice. Perfeito. Agora eu vou fechar, Alt F4, J. e vou lá em Documentos, Windows E, Este computador. e vou procurar aqui primeiro o Windows E, eu vou procurar Documentos, né? Documentos 2. Vou dar Enter. Árvore. Nível 2. E vou procurar os arquivos que eu criei. Vou digitar aqui CAL, Calc teste 1.o. ó, Calc Teste 1, ok? Vou dar Enter. Como você deseja abrir este arquivo? É a primeira vez que eu abro um arquivo com o formato do Calc nesse computador. Então, ele está perguntando se eu quero definir um padrão. Vou dar Tab. Lista, Excel. Ah, eu não quero abrir com o Excel, tá vendo? Vou descer com a seta, vamos ver o que ele oferece. Lista, LibreOffice Calc. Agora sim, porque senão ele ia ficar abrindo com o Excel. Já imaginou? Confusão? Agora vou dar Tab. Sempre usar este aplicativo para abrir arquivos.olds caixa de seleção não marcado. Ó, sempre usar o Calc para abrir. Eu quero. Não está marcado, eu vou marcar. Espaço, marcado. Marquei com a barra de espaço. Vou dar Tab. OK botão. Ok, eu dou Enter. E aí, mais uns segundinhos, e ele abrirá para mim com o Calc. File, //C, Ele está falando as letrinhas aqui, eu não vou dar atenção para isso. Insert T. Calc teste 1.old. Viram? Abriu. Vamos fazer o seguinte agora. Alt F4. Documentos. Documentos. Vou descer com a seta. Calc teste 2. Ó, Calc Teste 2. É outro arquivo. Eu vou dar Enter. E ele agora não vai perguntar mais nada. Ele já sabe com que programa, com que aplicativo File, ele deve abrir. //C. Aquelas letrinhas, vou dar Insert T. Calc teste 2. Teste 2. Ok? Então, nós vimos 3 formas para você salvar o seu documento. Lembrando que o Ctrl S, ele funciona assim, ó, Insert T, Calc teste descer com a seta. A2. Essa planilha não tem nada escrito. Então, se eu pressionar Alt F4 aqui, ela fecha tranquilamente. Se eu digitar algo, por exemplo, vou escrever aqui 10. 1, 0, 10 a 2. 10 a 2. Agora tem algo escrito. Eu vou pressionar Ctrl S. Vocês lembram que quando eu pressionava Ctrl S, ele abria a opção salvar como, porque ele queria saber qual é o nome do arquivo, onde vai ficar salvo, qual o formato. Agora ele já sabe tudo isso. Então, para que eu pressionei o Ctrl S? Para salvar o que eu inseri aqui, esse número 10. Não é?
aquilo que eu digitei está devidamente salvo. Não fosse assim, olha só, vou dar uma seta para baixo. A3, Vou digitar 5, 5, frame de ó, 5A3, 5 a 3. Não pressionei Ctrl S, ok? E vou fechar, Alt F4, fechar o documento. salvar documento. Diálogo. Aqui o que ocorre? Por que ele abriu aqui uma janelinha? Porque tem uns botões aqui, eu vou dar uma seta para baixo. Não salvar botão em. Não salvar, seta para cima. Salvar botão S. Se eu descer mais ainda, ó, Não cancelar botão. então eu tenho que decidir. Porque quando eu digitei o 10 e pressionei Ctrl S, eu salvei o conteúdo da planilha. Só que depois digitei o número 5 e não salvei. Então, agora ele quer saber o seguinte, olha, seta para cima, Não para baixo. cancelar. Cancelar. Quer dar Enter aqui e voltar para a planilha? É só dar Enter, né? Seta para cima. Não salvar botão. Você não quer salvar aquilo que você, ao fechar a planilha, não estava salvo, ou seja, o número 5, então você daria Enter em não salvar. Seta para cima. Salvar botão. Você quer salvar aquele número 5 que você digitou por último e fechar a planilha? Aí eu daria Enter aqui. Compreendeu? Agora, olha só, vou descer com a seta até cancelar. Não cancelar botão. Cancelar, Enter. File. Então, eu tenho aqui, ó, seta para cima 10A2. e aqui seta para baixo. 5A. Vou pressionar Ctrl S. Então, agora, todo o conteúdo está salvo. E eu posso dar Alt F4, ele não vai perguntar nada. Olha só, Alt F4. Documentos, janela. Ok, voltou para a pasta Documentos. Vou dar Alt Tab aqui. J9. Voltei para a logomarca aqui do projeto, tá bom? Então, o Ctrl S, quando é um documento novo, ele vai abrir o que você precisa para salvar o seu documento. Quando já é um documento existente, ao pressionar Ctrl S, você está salvando o conteúdo da planilha que você está produzindo. Se você pressionar Alt F4 e ele aparecer com aquela janelinha lá, sim, não e cancela-se, o que é isso? Ele não está cancelando a sua planilha, é porque houve coisas que você inseriu, não é? E você não salvou com Ctrl S. Então, aí ele quer saber, cancelar para voltar para a planilha, fechar a planilha sem salvar aquilo que você inseriu por último, ou sim, né? Salvar e fechar a planilha. Então, você viu aí formas para salvar a sua planilha e viu também a função aí do Ctrl S no sentido de salvar o conteúdo, ou seja, na medida em que você vai produzindo a sua planilha, lembre-se de ir pressionando Ctrl S para salvar tudinho. Quer ver um motivo pelo qual você está produzindo uma planilha, se levanta para beber água. Enquanto isso, vem uma criança, põe a mão no teclado e aperta um monte de coisa. A hora que você volta, como é que você vai corrigir isso? Então, se você tivesse salvo antes de se levantar para beber água, quando você voltasse e visse o estrago que a criança fez, você ia dar Alt F4 e ia dizer para não salvar. Não salvar o quê? Tudo que foi inserido depois que você pressionou Ctrl S para salvar. Essa é uma das utilidades que me ocorre aqui para compartilhar com vocês, para falar da utilidade do hábito de pressionar o Ctrl S para salvar, tá bom? Até a próxima!